A primeira do seu rádio. Integração FM. Ai, amiga, adorei nosso passeio. Ai, eu também. E as crianças se divertiram muito, né? Vixe, Maria, mas olha só as roupinhas deles. Ah, deixa eu te contar. Sabe aquele produto que eu te falei para as roupas dos meninos? Qual? O tira-manchas da Girando Sol. Ele não tem cloro, então pode usar tranquila. O branco vai ficar impecável e o colorido mais vivo. Pega ali no super, experimenta e depois me agradece. Tá bom, eu já sei que as tuas dicas são as melhores. Girando Sol, cuidando de cada momento da sua vida. Que tal comer aquela comida caseira num restaurante com 33 anos de tradição? No Hits Restaurante você encontra um ambiente ideal para reunir seus amigos e familiares e desfrutar de bons momentos. Comida feita com amor e um ambiente acolhedor. Tudo o que você precisa para se sentir em casa. Atendimento de segunda a sábado ao meio-dia com buffet livre e aquilo de quinta a domingo à noite com pratos, pizzas, picados, porções e lanches. Esperamos a sua visita. Hits Restaurante, na entrada da cidade. Telefone 3716-2022 e 98594-5746. A Mercadão dos Óculos tem o prazer de convidar você a visitar nossa ótica e descobrir o seu estilo perfeito de óculos, garantindo um conforto visual incomparável. Nossa equipe está pronta para recebê-los e auxiliá-los na escolha do óculos ideal, além de oferecer descontos e condições especiais exclusivas para você. Somente nas óticas Mercadão dos Óculos, de Arroio do Meio. Nossa região é repleta de destinos e paisagens incríveis. Além de valorizar as belezas da nossa região, o turismo também fortalece a economia local. O crédito Turismo Regional do Sicredi Região dos Vales foi feito para você que precisa expandir seu negócio e acredita no desenvolvimento da nossa região e do comércio local. Vem com a gente nesse movimento. Sicredi, juntos pelo turismo regional. Na Integração FM, Momento do Turismo no Vale, com Marlise Fier. Muito boa tarde aos nossos ouvintes, aos nossos apoiadores. Estamos iniciando o nosso 45º programa Momento do Turismo no Vale. Nós estamos hoje aqui em Lajeado, na Cantina Vinalegro, acho que é assim que a gente pronuncia, depois o pessoal vai nos apoiar nesse sentido também. E estamos com vários convidados aqui do município de Lajeado, que essa é a proposta do nosso programa de hoje. Então, quem está aqui conosco? O Luiz Eurico Libreloto, da operadora Libreloto Tour, Neucir e o Adriano, da Cantina Vinalegro, Fabiane Schwartz da Cruz e Vanderlei Inácio da Costa, o Vando e a Fábio do Cactos e Suculentos. Então, esses vão ser os nossos convidados do programa de hoje. Fiquem conosco, estaremos juntos até às 13 horas, trazendo muita informação, trazendo todas as informações aí do novo roteiro ou rota turística aqui do município de Lajeado, aqui do Vale do Taquari, que é a capital aqui do Vale. Então, tudo isso vai circular aqui pelo nosso programa de hoje. Esse programa tem o apoio do Hits Restaurante, de segunda a sábado ao meio-dia, com buffet livre e aquilo, e de quinta a domingo à noite, com pratos, pizzas, picados, porções e lanches. Hits Restaurante, na entrada da cidade de Arroio do Meio, telefone de contato 3716-2022. Experimente o tira-mancha sem cloro da Girando Sol. As suas roupas ficam mais brancas e as cores muito mais vivas. Conte com o Sicredi na hora de realizar seus investimentos e garanta um futuro com mais tranquilidade e segurança. Sicredi, gente que coopera, cresce. E a Óticas Mercadão dos Óculos, que é especialista em ótica, com atendimento qualificado, equipes treinadas e capacitadas para garantir adaptação, qualidade de visão e preço justo. A Ótica Mercadão dos Óculos lembra: visite seu oftalmologista regularmente, cuide de seus olhos. Então, esses são os nossos apoiadores, estão nos apoiando já há algum tempo.
tornando possível a gente chegar hoje a esse 45º programa, Momento do Turismo no Vale, e a gente pôde ter a oportunidade já de circular em vários municípios, vários locais aqui do nosso vale, que é o Vale do Acolhimento. Então, a gente sempre gosta de destacar. Lembrando que nós estamos nas ondas da Rádio Integração FM 87.5, estamos também no YouTube, no Facebook, e dessa forma a gente consegue, eu sempre digo, atravessar as fronteiras aqui do nosso vale, do nosso estado, e por que não dizer do país, né? Que a gente tem pessoas que nos acompanham, inclusive, fora do Brasil. E é tão interessante nós estarmos aqui, eu acredito que quem está nos acompanhando aqui no YouTube e no Facebook já está percebendo, né, o nosso cenário, né, um cenário digno realmente, né, de um programa de rádio sobre turismo. E a gente comentava antes, aí fora do ar, que essa ideia de cantina, ela parece ser muito mais típica em regiões, né, de origem italiana, mas nós estamos aqui em Lajeado, né, que também, claro, né, tem toda essa formação diferenciada de culturas, de origens, mas é algo diferenciado, né? Então, vamos falar sobre isso. O Luiz vai nos falar muito sobre essa rota, essa nova rota, o roteiro aqui do município de Lajeado. E nós queremos começar com ele, Luiz, né? Antes a gente também, eu vou pedir que os nossos convidados aí façam uma apresentação para que quem está nos acompanhando saiba de fato com quem nós estamos hoje nesse programa do Turismo no Vale. Vamos começar aqui com os nossos anfitriões da casa. Então, boa tarde. Eu me chamo Adriano, então sou um dos ajudantes da Cantina Vinalegro. Tá? Então, a gente vem trabalhando há alguns anos já nessa atividade, da sofisticada atividade de fazer vinhos. Perfeito, Adriano. Muito bem-vindo ao nosso programa e desde já, eu quero agradecer pela acolhida aqui nesse espaço tão acolhedor, né? E eu sempre gosto de reforçar isso, que a gente está no Vale do Acolhimento, que é o Vale do Taquari, e em todos os locais por onde a gente tem passado, onde a gente tem tido a oportunidade de gravar, né, de estar presente, né, num programa de rádio, a gente tem tido esse apoio, essa acolhida maravilhosa. Boa tarde, ouvintes. O meu nome é Neuci Zambiasi, um dos idealizadores da Cantina Vinalegro, e estamos aí para apresentar a cantina e explicar um pouquinho como é que funciona o trabalho da gente. Isso, e despertar nos nossos ouvintes esse interesse também pela cantina, pelos vinhos, né, que a gente sabe que o turismo ele tem muito forte essa veia também, né, e aqui em Lajeado a gente ter esse espaço, ter essa iniciativa, esse empreendimento é algo que de fato merece um destaque. Obrigada, então. Luiz, contigo? Vamos lá, bom dia, ouvintes. Novamente estamos então na rádio, né, junto com essa equipe aqui do Turistando, né, pelo Vale aí, e vocês estão já cancheiras, né, apresentando, já foram em Santa Clara, já circularam aqui, tivemos no Cisne Branco, né, então, e é prazeroso falar aqui na rádio para os ouvintes, né, nessa tarde aqui, porque sabemos que o turismo dentro do Vale do Taquari, principalmente agora na nossa cidade, como a gente diz, né? Não sou lajadense, mas convivo aqui há mais de 38 anos. E tivemos aí o primeiro ciclo do turismo em Arroio do Meio, né? Onde que a rádio está. Depois fomos para Santa Clara, recentemente. Eu sei que a rádio esteve lá né, nos altos morros de Santa Clara. Estivemos aí, foi também num espaço, digamos assim, toda a atividade lá foi também numa vinícola, né, na Vinícola São Castelo. Na São Castelo. Então, tiveram lá com o Marciano, com o pessoal. Então, é bacana. E agora a rádio chega em Lajeado, né, de uma maneira, trazendo os empreendimentos de Lajeado até a rádio, para poder, então, falar um pouquinho desse novo roteiro e rota de Lajeado. Né? Então, daqui a pouquinho vamos explanar um pouco mais.
Eu sei que você está bem curiosa. Com certeza, né? A expectativa de poder fazer o programa aqui em Lajeado, né, já vinha de longa data, porque Lajeado é a capital do Vale, né? E a gente ainda não tinha tido essa oportunidade. Estávamos, claro, no Cisne Branco, mas aí a proposta era outra. Então, hoje, certamente, a gente vai poder também deixar os nossos ouvintes com essa expectativa e essa vontade de vir a Lajeado, de conhecer esses empreendimentos e talvez conhecer Lajeado com outro olhar, né? De outra forma, que ainda talvez não esteja tão visível ainda. Com certeza. Certo, então, Luiz, passamos aqui para os nossos convidados, né? Vamos pedir também que se apresentem. Olá, boa tarde. Eu sou a Fábio, do Vando e Fábio Cactos e Suculentas. Estamos trabalhando aí com essas plantas, né, com os cactos e suculentas há 6 anos, já aqui em Lajeado. Um prazer tê-los aqui conosco e obrigada por terem aceito o convite, né, e poder compartilhar desse momento aí conosco. E do Vando e Fábio Cactos e Suculentas, eu sou o Vando, então, né? E estamos felizes demais por participar do grupo, do roteiro, compartilhar nossa experiência com cactos e suculentas. E é interessante, eu gostaria que ele também compartilhasse uma experiência, né, que ele tenha com a comunicação, né, porque esse sempre, muitas vezes, é um desafio, né, as pessoas aceitam o convite, estão conosco, a gente também sempre tenta se desafiar, né, Luiz, a gente vinha falando sobre isso, e o Vanderlei, o Vando, enfim, ele tem uma outra experiência que ele não comentou ainda, mas que eu gostaria que ele compartilhasse com os nossos ouvintes. Pois é, antes eu via a mesa de som, microfone, né? E aí eu comentei, eu fui músico desde os 17 anos, né? Eu toquei banda de baile na região de Pelotas, Canguçu, São Lourenço, Piratini, todo aquele sul lá, né? Então, a gente traz sim uma experiência com aparelhos, eu fui técnico de som por uns 10 anos, né? Gosto bastante. Hoje eu não atuo mais como músico, mas o gosto ficou, né? Então, a gente gosta bastante de música ainda. A família toda lá em casa. Não, isso é muito bom. Eu já imagino, né? Eu até já vou deixar aqui o desafio, né? Quando os turistas chegam no espaço de vocês, agora, diante dessa nova informação, eu acredito que vai ser um desafio até para vocês receberem esses turistas, porque quem está nos acompanhando, daqui a pouco vai cobrar isso aí de você, Vando, né? Então, daqui a pouco tu vai ter que montar uma banda, algo, né? Uma apresentação, e até aqui a gente vinha comentando, né, nesse espaço aqui na cantina, daqui a pouco isso até vai virar um baile, né, uma festa, né? Porque é isso aí, né? Eu acho que o turismo tem disso também. A gente sabe que é cultura, é entretenimento, é lazer, é conhecimento, é história, né? É cultura. Então, é tudo isso que o turismo tem de bom. Obrigada por terem aceito o convite, por estarem conosco. Na sequência, a gente vai conversar também com vocês. Então, gente, eu sempre gosto também de compartilhar com os nossos ouvintes a dinâmica do nosso programa. A gente vai agora, após essa apresentação inicial, conversar com o Luiz Librelotto, o Luiz Eurico Librelotto, que é da operadora Librelotto Tour, que vai falar sobre essa nova rota, esse novo roteiro aqui de Lajeado. Seguimos depois com o apoio dos nossos apoiadores, seguimos depois, na sequência, com as pessoas aqui que estão nos acolhendo nesse espaço, os nossos anfitriões da Cantina Vinalegro, e depois, na sequência, também aqui com a Fábio, com o Vando dos cactos e das suculentas. Então, Luiz, sem perder muito tempo, vamos lá. Lajeado, hoje, dentro dessa proposta de turismo, né, com essa organização, a estruturação desse novo roteiro, dessa nova rota turística. O que você pode compartilhar aí com a gente? Então, vamos lá. Para o momento do Turismo no Vale, né, da rádio, a gente quer compartilhar essa informação, que até então, Lajeado já tinha um roteiro há muito tempo atrás, né, e por algum motivo foi desativado. E a prefeitura, o Contour de Lajeado, nos chamou para conversar e disse, Luiz, né, vamos tentar resgatar isso, e estava dentro do plano diretor também do Contour, né, era reativar o turismo de Lajeado. Porque a gente vê as cidades ao redor, né, como eu falei, Arroio do Meio, 2019, nós fomos para lá apoiar o turismo. Em 2021, a gente foi a Santa Clara apoiar o turismo, né? E depois nós estivemos ali encantado um pouco de tempo e agora chegou a cidade capital, né? Apresentar então o que ela tem. Para nós foi um grande desafio. Vou dizer assim para
momento do turismo do Vale, né, os ouvintes aí da rádio, foi um desafio. Porque quando a gente fala em Lajeado, a gente sempre acha que vai ter coisas grandiosas, né? Eu acho que essa é a expectativa, né? Até, Luiz, porque você antes falava desse apoio, né, nos outros municípios, ali em Arroio do Meio, da onde a gente, enfim, reside, e da onde partiu também a ideia do programa de rádio, né, dessa divulgação, desse apoio ao turismo. Falaste também de Santa Clara, onde a gente também já teve a oportunidade de poder trazer para quem nos acompanha nessas oportunidades, essas opções de turismo. E cada cidade ou cada local tem a sua marca, né, ou está buscando construir a sua marca dentro dessa âncora, né, também que a gente tem aqui no Vale, que é o Cristo Protetor, é o Trem dos Vales. E Lajeado dentro, eu acredito o quanto isso seja um desafio, né, porque tem muitas opções, tem muitas possibilidades, mas a gente está falando de turismo, né, então esse é o foco. E vou te dizer assim, para nós, né, pensamos em coisas grandiosas, mas na hora de começar a olhar, nós já tínhamos as coisas grandiosas que são a parte cultural. Casa de Cultura, né, a orla toda reformulada do Rio Taquari, nós tivemos ali também a igreja, temos o Parque Histórico, temos o Jardim Botânico, que já são coisas que já tínhamos em Lajeados e também pode ser visitado a qualquer momento. Mas buscar empreendimentos, concorrer com cidades vizinhas, e esse que era o detalhe. E aí fomos garimpar, né? E aí encontramos aí a cantina, né, que estava se legalizando, terminando toda a sua documentação para poder então receber. E a gente diz, né, que dentro de Lajeado nós temos uma vinícola urbana. Essa vinícola... Olha, isso até, Luiz, foi uma coisa que me chamou a atenção, porque a gente também sempre busca informações, né, e tenta conhecer profundamente os espaços que a gente visita, que a gente divulga, e isso foi uma informação que me chamou muito a atenção. Porque, assim, querendo Lajeado, praticamente 90% é urbano. Nós não temos mais a parte rural mesmo, né? Temos alguns pedacinhos ali que pega um pouco de São Bento, um pouco de Alto Conventos, né? Que ainda parte a zona rural de Lajeado. O restante é tudo urbano, né? Para quem convive em Lajeado, ou de 15 anos para cá, está virando uma cidade de pedra, né? E realmente o crescimento, bairros onde que tu só via mato, hoje tu já está vendo as estradas, né? E Lajeado hoje está com uma população assim beirando os 100 mil habitantes, 97 mil, né? No último censo. Então está crescendo. E aí então buscamos a cantina, vimos a proposta, né? Fizemos uma checklist, como a gente diz, né, de preparativos para poder receber o pessoal. E aí nós fomos à caça de outros, né? Aí chegamos no Berté Pedras e Joias, que é uma coisa que Lajeado foi muito importante na época de 2000, porque Lajeado teve a primeira escola de gemas e orífices, ou seja, trabalhava com as pedras e trabalhava com ouro, que era o Senai. E aí, no período, vinham pessoas de outros países para Lajeado para fazer o curso de gemas e de orífices. O que acontece? Alguns acabaram ficando, outros foram. E aí, em 2000, o Senai decide fazer o quê? Mandar a escola de gemas para Soledade e a de orífices para Guaporé. E aí, Lajeado fica órfão disso aí. Porque quem lembra da 386, que ainda não era duplicada, era dos dois lados tinha lojas, né, de pedras. Ou se tu passava em qualquer rua, tinha alguém batelando uma pedrinha, né? Eu morei no São Cristóvão por um período, e várias casas tu ia lá, tinha aquelas pilhas, sacos de pedra, e o pessoal, né, dedilhando. Tanto que no hino de Lajeado consta, né, que as gemas, as ametistas, brotam da pedra. Né? Não, olha que interessante o que o Luiz está compartilhando aqui com a gente, informações até que eu não tinha tão presentes, mas isso é história, né? Isso é cultura, isso é turismo. Então, a gente vinha antes falando fora do ar também, Luiz, eu quero registrar isso aqui para os nossos ouvintes, para quem tem a oportunidade de conhecer o Luiz, de compartilhar das suas experiências, dos seus conhecimentos, ou ter uma assessoria, né, dentro do seu empreendimento, é fantástico, é fabuloso, porque ele consegue trazer
como é que eu poderia dizer, não é com simplicidade, mas ele consegue organizar, ele consegue sistematizar, ele consegue refletir, ele consegue fazer esse checklist com muita propriedade, né? E o nosso Vale aqui, e agora registrando aqui Lajeado, só tem a ganhar com o teu trabalho, né? Então, olha o quanto nós estamos tendo aqui essa possibilidade também, eu acredito também dos empreendedores que estão aqui conosco, de poder se aperfeiçoar, de poder ampliar os seus negócios, os seus investimentos, os seus empreendimentos. E daqui a pouco, assim, também, de alguma forma, conseguir com que essa marca que vocês já têm hoje, ela seja de fato reconhecida, seja divulgada e tenha esse, vamos dizer assim, esse espaço que está tendo aqui no Turismo em Lajeado. Então, assim, Luiz, já quero te cumprimentar novamente, você já esteve conosco em outras oportunidades, dentro do Cisne Branco, né, que a gente foi ali no mês de abril, e que, lembrando, né, Luiz, depois não podemos esquecer de falar sobre isso também, o Cisne Branco está voltando para a região, agora vai ser em Estrela, né, na Multifeira, em novembro, se eu não me engano, né? Então, tudo isso, me parece, assim, pelo que a gente percebe, tem o dedo, né? Tem a tua iniciativa, né? Tem o teu empenho, o teu acreditar no turismo. Então, se vocês estão aqui hoje com a gente, se a gente também está podendo estar aqui, né, nesse espaço, muito se deve aí ao teu trabalho, Liz, ao teu empenho, ao acreditar no turismo. E que bom que a nossa região aqui tem pessoas como você, né? Realmente eu amo o turismo, né? Vivo do turismo e a gente vê o potencial de cada um. Eu digo que Lajeado, no Redescobrindo Lajeado, no que é o nome do roteiro, né? A gente não tem aquelas coisas grandiosas que a gente imaginou que teríamos, mas nós temos o pequeno acolhedor, o pequeno, né, afeto. Então, em todos os empreendimentos, né, às vezes o Luiz é meio chato, entrega um checklist, cadê o banheiro, tem que arrumar isso, tem que arrumar aquilo, tem que ajeitar. Mas depois, quando o checklist começa a funcionar, eles começam a ver que o espaço deles melhorou também. Porque o turismo não é para quem está chegando, é para quem está. E quem está se sentindo bem vai receber bem. Então, essa é uma ideia. Então, o Berté, nós revolucionamos lá. Lá era uma pecinha de 2x2, hoje tem um espaço sensacional. Te convido ainda para nós, uma hora, fazer alguma coisa lá também, para você conhecer. Certamente vai ser um desafio, né? A gente já vai se organizar para daqui a pouco realmente a gente poder também divulgar, né, esse empreendimento. Mas, assim, Luiz, eu até tenho aqui uma matéria que foi divulgada esses dias, né? Que fala, então, dessa nova rota turística, Redescobrindo Lajeado, que foi feito toda uma visitação, né? Então, o que você poderia também compartilhar com relação a esse roteiro? Além desses empreendimentos que estão aqui conosco, quais são os outros empreendimentos? E você falava desse desafio, né? Qual foi o maior desafio para, de fato, organizar esse roteiro, essa rota de Redescobrindo Lajeado? O maior desafio foi garimpar, né? Porque quando a gente fala em Lajeado, a gente acha que vai ter bastante, né? E realmente não temos. Hoje a nossa zona urbana é muito grande. E o pessoal, a gente fala que santo de casa não faz milagre, né? E a gente temos um pouquinho em cada bairro. Temos aqui no São Cristóvão, temos ali na Campestre, temos lá em São Bento, daí a gente brinca, né, que é a colônia no meio da zona urbana, onde que tem a Horto Pupper, que a gente tem um café, a gente tem um Colipag, né, são produtos que não usam produtos agrotóxicos, então isso é bacana. E além, então, das joias que a gente recuperou, né, esse lema das joias, do ouro, trazendo essa essência para o pessoal. E a gastronomia, né? Hoje a nossa gastronomia está no Alto do Parque, no Panorâmico. São 38 anos de história. A gente diz que quando o Panorâmico foi para lá, ao redor era tudo estrada de chão. E era panorâmico por quê? Porque via toda a visão da cidade. Hoje a cidade cresceu, perdeu a visão do panorâmico, mas continua sendo panorâmico. Então, nós temos assim, de manhã cedo a gente começa pela Horto Pupper, né, pelo café da manhã, pelo Colipag, pelas atividades. Visitamos o Jardim Botânico, aí vamos para Berté Pedras e Joias, passamos pela orla do Rio Taquari, contando um pouquinho a história do chegar da imigração alemã.
ao mesmo tempo não perdendo a orla, não perdendo a igreja, não perdendo o parque histórico. A gente faz o nosso almoço no panorâmico, depois vamos ali para o Vando e a FAB, Cactos e Suculentas, né? E depois terminamos aqui com bastante alegria na cantina. Né? Não, olha que roteiro. Eu não sei se vocês aqui, os nossos convidados, os nossos ouvintes, até o Alan, que está aí na parte técnica, sempre nos assessorando, se conseguem fazer esse roteiro. Mas, na medida em que o Luiz ia falando, a gente parece que se vê fazendo esse roteiro e encontrando toda essa diversidade de empreendimentos, de experiência de turismo. Porque, quando a gente fala de turismo, a gente gosta muito de falar de experiências diferenciadas de turismo, né? E eu acho que é isso que as pessoas procuram, que os visitantes, os turistas procuram, quando eles vêm para Lajeado ou para a região e encontram esse diferencial. Porque eu acredito que esse também seja um desafio, porque Lajeado tem essa projeção na região e fora da região como um centro de comércio, né? E aí você encontrar todas essas opções de turismo, eu acredito que deva ser algo também que surpreenda quem está chegando. Mesmo quem mora aqui na região ou quem mora aqui na cidade, talvez esteja realmente redescobrindo Lajeado, né? Como você já vinha falando. Sim, inclusivamente esse grupo que foi o pioneiro, que a gente diz que foi dia 3 de agosto, né? Automaticamente são todos lajadenses e acabaram redescobrindo Lajeado com outro olhar de turista, né? Então, nós temos amanhã, que é dia 30 de agosto, né? Um novo grupo e também de lajadenses, né? Que querem redescobrir Lajeado e querem conhecer esses potenciais que a gente encontrou, né? A cantina, o Vando e a FAB, a Horto Pupper, né? Saborear também, por que não, no panorâmico, e também resgatar um pouquinho das Pedras das Gemas, né? Do Berté. Sabe, Luiz, eu até acredito assim, que isso é em função até da distância dos locais. Hoje esse deslocamento é feito de ônibus, né? Acho que dentro de um desafio de fazer isso a pé, né? Dentro de um tour isso não é possível, né? Mas é claro que daí tu terias que ter provavelmente ou talvez mini roteiros, né? Justamente para quem daqui a pouco tenha essa vontade de fazer um circuito a pé. Em Lajeado, fazendo a parte da orla do Rio Taquari, começando lá onde se começou no Belvedere, a imigração alemã chegando através dos barcos a vapor, né, todo aquele processo, né, de 1856, lembrando das machumbombas que traziam aquela mercadoria do Rio Taquari para a região alta da cidade, porque hoje a gente vê o nível do Rio Taquari, mas na época que os alemães chegaram aqui, eram 10, 12 metros para baixo a água. Não é o leito original que nós temos hoje. Esse leito aqui nós temos em função da barragem de Bom Retiro. Então, antes da barragem, é 10 metros, 8 metros a menos de água. Uhum. Então, imagina o nível que nós tínhamos do Rio Taquari até a barranca da Rua Oswaldo Aranha. Era gigantesco, né? Então, precisava de um elevador, digamos assim, trazendo nome atualizado, de trazer aquela mercadoria toda da margem do rio para a parte de cima. Nossas alfândegas, a primeira rua calçada, ali sim a gente consegue fazer a pé, passando pela Orla Nova, chegando até o Parque Ney Arruda, e ali conseguimos ir para a igreja, conseguimos ir para o Castelinho, que são prédios históricos ali. Não, olha que interessante. E até assim, né, Luiz, daqui a pouco, isso é um desafio, né? Deixa aqui essa ideia, esse desafio aí para quem trabalha com turismo, para quem é guia de turismo, que eu também sou guia de turismo. Isso. Eu até tive uma experiência numa viagem que a gente fez, fazer um tour a pé, achei maravilhoso, porque você vê a cidade ou o local numa outra perspectiva, né? Você está caminhando, você está interagindo com as pessoas, com os espaços, com os ambientes, então isso também é algo, fica aqui daqui a pouco uma ideia, né? E eu até queria compartilhar também que no nosso curso de guia de turismo, né, em 2021, nós fizemos aí, aliás, começamos em 2021 e terminamos em 2022, nós fizemos uma saída de campo local e foi em Lajeado. Né? A gente fez todo um trabalho aí, né, junto com os nossos colegas, e eu sempre dizia que depois dessa atividade eu nunca mais vi Lajeado como eu via antes.
né? Porque tu começa a redescobrir, porque a gente não está só de passagem, você está ali interagindo, conhecendo, talvez locais ou lugares que a gente não conhecia antes e não tinha esse olhar. E isso eu deixo aqui a dica para todos que nos acompanham, para quem é o turista, para quem é o visitante, para quem é o empreendedor e também para os poderes públicos, né? Que eles deem essa atenção, porque a gente tem muita coisa, talvez, que precisa ser redescoberta, né, Luiz? Com certeza. E é uma riqueza, né? Seja cultural, seja histórica, seja na área do ecoturismo, na gastronomia, né? No lazer. Então, tem muito aí para ser, de fato, explorado. E o nosso vale, a gente sempre diz, é muito rico nesse sentido. O vale todo ele pode ser descoberto e redescoberto, né? Porque a gente hoje está no mesmo caminho que Bento Gonçalves começou em 86, né? Na questão do Caminhos de Pedra, né? O seu Dalonder, né, pensou, convidou, e só 13 iniciaram o projeto. Hoje, passado tantos anos depois, são 48 empreendimentos dentro do Caminhos de Pedra. E nosso vale é rico para isso, né? Hoje está despontando no Brasil todo, né, a questão do turismo. Não, e, além disso, a gente tem uma localização geográfica também privilegiada, né? Que favorece. A gente tem acessos muito fáceis, digamos assim, né? Com uma boa sinalização também, né? E a gente tem hoje, não sei se nós temos dados sobre isso, mas quantas milhares de pessoas circulando diariamente aqui pela nossa região, seja a trabalho, seja, né, a passeio, né, seja buscando daqui a pouco um espaço para um empreendimento. Anualmente dá 1.700.000 pessoas que passaram por Lajeado, tá? 470.000 praticamente ficaram de mais dias dentro da cidade. Então, tá? olha o potencial. É uma informação que já foi estudada para buscar isso aí. Então, mais de 1.700.000 já circularam, né, em Lajeado. 470 fica mais de um dia. Não, e a gente vai pensando, né, em todos esses roteiros que estão aí, né, que são prontos. Então, assim, essa questão da divulgação, de se mostrar, de poder, nós aqui também, no nosso programa de rádio, que vai no YouTube, vai no Facebook, também sempre é uma ferramenta importante, né, para quem busca chegar, busca conhecer. Hoje, para nós mesmo, falta o meio aéreo, né? Porque no rodoviário chegamos no Vale Taquari. O aéreo ainda está faltando, mas chegamos pelo Vale Taquari também pelas águas, né? Sim, isso aí. Eu até ia fazer mais algumas perguntas aí para o Luiz, mas a gente tem também os nossos convidados que a gente também quer que possam falar um pouco mais sobre os seus empreendimentos, Luiz. A gente segue, então. Obrigada, Luiz. A gente vai depois voltar a conversar. Antes da gente chamar os nossos apoios, eu gostaria de falar um pouquinho com o Adriano e com o Neucir, né, para que eles possam contar um pouco da sua, né, desse empreendimento, dessa ideia, enquanto ali o Luiz está saboreando um suco ou um vinho, que seja, né, e que também aqui o nosso cenário está realmente divino, né, poderíamos dizer assim. E um bom vinho sempre é um convite para uma boa conversa, né, para uma reunião de família, para um encontro, para contar histórias, né, para ouvir uma boa música. Então, acho que é tudo isso aí. Mas, Adriano? Então, o empreendimento, como o Luiz falou, fica no São Cristóvão, em Lajeado, né? O Neucir, junto com o Luiz, empreenderam a ideia da questão da rota turística, né? E a cantina em si, ela surgiu com o nome atual há pouco tempo. A gente legalizou ali por volta do final do ano. Então, conseguiu os registros necessários para ter um empreendimento que se trata de alimentação, né? Tem toda uma série de regras, requisitos, o checklist para receber pessoal do turismo, né? Porém, o Neucir, há muito tempo atrás, já vem participando, fazendo vinhos, participando de cursos, idealizou a ideia junto com os amigos dele, né? E eu entrei de intruso há uns 5 anos atrás. Sou de origem alemã, como nós vínhamos conversando antes. Gostei da ideia do vinho, adotei essa ideia e aprecio bastante a ideia do vinho até hoje e pretendo seguir bastante.
Um jovem empreendedor, vamos dizer assim, então, né? Que se apaixonou, um alemão, né? Isso que se aí. apaixonou pelo vinho, né? Isso aí, pelos diferentes sabores que o vinho pode proporcionar, sensações e assim por diante, né? Olha, isso, assim, Adriano, eu te confesso que é algo que a gente talvez não aprendeu, né? Que a gente vive aprendendo, eu sempre digo, né? Então, saber apreciar um bom vinho é algo... como é que a gente pode dizer? É algo diferenciado, né? Você curtir um momento, você entre familiares, entre amigos, num momento de comemoração, num momento de festa, né? Porque o vinho ele tem vários significados, inclusive se a gente vai resgatar histórias bíblicas, né? Tem Com todo certeza. esse significado e as pessoas, me parece que a gente está talvez num pós-pandemia, onde as pessoas buscam experiências diferenciadas, elas buscam até o sentido para a sua vida, elas tentam se redescobrir, né? E me parece que o vinho também faz parte disso. Isso, inclusive o nosso nome tem a ideia de passar esse tipo de sensação, né? O Vinalegro, né? O Allegro tem origem italiana, ele remete à intensidade, à alegria, a essa explosão de sentimentos que pode se ter em diferentes momentos, seja com amigos, seja com a família, numa confraternização. Então, a ideia é justamente essa, trazer ao nosso público essas diferentes situações, diferentes sensações que cada um vai sentir a sua, apreciando o vinho diferente, seja um afeto, um vivace, um dui e assim por diante, né? E hoje, quando as pessoas chegam aqui na cantina, o que elas encontram? Como elas são recebidas, como elas são acolhidas? Vocês têm um local específico, tem uma dinâmica, as pessoas podem chegar a qualquer hora, tem que agendar. Como é que funciona essa dinâmica? A gente normalmente está por aqui, né? Seja eu, ou seja o Neucir. Porém, a gente sempre gostaria de agendamentos, porque a gente consegue preparar o local, tem uma estrutura, a gente combina nos agendamentos o que vai ter, como vai ser o programa. No acolhimento dessas pessoas, a gente faz uma apresentação da cantina, que a gente explica todo o processo do vinho, faz todo um acolhimento mesmo, e às vezes aparecem uns comes, algumas degustações de vinho. Então, também a parte de fabricação do vinho, o Neucir explica um pouquinho melhor, porque ele é o vinhateiro sim, esse é um termo situação. que eu também nunca ouvi, né? Que legal isso. E como antes mencionado também, o Luiz falou da cantina urbana, né? A princípio, nós somos a primeira cantina urbana de Lajeado. Né? Olha, então, a marca, isso é uma marca para o turismo, né? Somos uma cantina musical também, você porque poder usar isso na divulgação, né, no marketing, é algo diferenciado, né? Isso aí. Então a gente traz essa ideia. O que seria musical, a cantina musical? A gente procura, assim como o nome, todos os nossos rótulos remetem à ideia do algo musical, a algo alegre e conforme a gente falou, o trazer os sentimentos à flor da pele, né? Então, eu imagino que quem chega aqui vai se sentindo em casa, né? Exatamente. Com esse acolhimento, né? Com essa recepção, né? Com esse poder desfrutar desse momento. E isso deve ser algo inesquecível para quem, de fato, chega aqui, quem consegue chegar, quem consegue apreciar. E também a gente acaba mudando muito dos nossos hábitos, né? O vinho hoje, pelo menos na minha, né, no meu dia a dia, não está tão presente. Mas ouvindo toda essa história, eu acredito que isso também faça mudar um pouco daquilo que dos nossos hábitos, né? A gente vai acabar, e isso é muito comum quando as pessoas conhecem, quando elas apreciam, quando elas podem degustar, elas inserem isso no seu dia a dia, né? Que legal. E o seu Neucir, o que o senhor poderia talvez nos falar um pouco mais dessa ideia, né, dessa marca, porque nos chamou a atenção e isso é algo que eu acho que é um diferencial, né? Inclusive o seu sotaque, né? Que logo quem chega já identifica, né? Realmente eu estou numa cantina, né? Isso deve ser inclusive orgulho para o senhor. Então a ideia da cantina surgiu
Em 2014, na verdade, a ideia da cantina não, a produção do vinho, né? A gente começou a brincar de fazer vinho em 2014. Já tem algum tempo que a gente faz vinho, né? Brinca de fazer vinho, fazia o vinho e começou com uma brincadeira. E hoje estamos aqui com uma cantina legalizada. Então, esse processo todo levou esse tempo e isso foi também a gente correr atrás de conhecimento para ter o produto de boa qualidade, né? E isso deixou a gente assim na correria de procurar isso também, né? Porque a gente procurou fazer curso até em outros estados aí para poder ter mais conhecimento na área também, né? E o vinho, que nem o Adriano falou, que é o nome da cantina, que é tipo musical, é porque a gente, como o nome é alegro, que também a música traz alegria, que nem o vinho também traz alegria e a música também. Então é uma combinação perfeita, né, das duas. E os nossos rótulos, eles têm os nomes voltados, que o Adriano falou, todos eles voltados às músicas, né? A música, digamos assim, é mais a música clássica, né? Não, olha que experiência maravilhosa nós estamos tendo aqui hoje. E surpresas, né? Porque, assim, e é isso que o turismo vem nos proporcionando, né? Essa descoberta, essas experiências diferenciadas. E a gente poder estar num local aqui, com toda essa história, com toda essa cultura, com todo esse viés cultural também e musical, é algo muito maravilhoso, né? E é uma surpresa aqui para nós. Então, eu já preciso agradecer ao Luiz, né, que nos acolheu, que acolheu essa nossa ideia, que trouxe esses empreendedores, né, que estão aqui compartilhando esse espaço aqui conosco. A gente agora vai buscar, então, também, nós temos um espaço aqui para os nossos apoiadores, porque, na sequência, a gente precisa também ainda ouvir um pouco do trabalho, da proposta aqui do Vando e da Fábio, né, dos Cactos e Suculentos, que também estão nessa rota turística aqui de Lajeado. Então, vamos para os nossos apoios e voltamos em seguida. Fique aí conosco, que já estamos de volta. Daqui a pouquinho estamos voltando. A primeira do seu rádio. Integração FM. Ai, amiga, adorei nosso passeio. Ai, eu também. E as crianças se divertiram muito, né? Vixe, Maria, mas olha só as roupinhas deles. Ah, deixa eu te contar. Sabe aquele produto que eu te falei para as roupas dos meninos? Qual? O tira-manchas da Girando Sol. Ele não tem cloro, então pode usar tranquila. O branco vai ficar impecável e o colorido mais vivo. Pega ali no super, experimenta e depois me agradece. Tá bom, eu já sei que as tuas dicas são as melhores. Girando Sol, cuidando de cada momento da sua vida. Que tal comer aquela comida caseira num restaurante com 33 anos de tradição? No Hits Restaurante você encontra um ambiente ideal para reunir seus amigos e familiares e desfrutar de bons momentos. Comida feita com amor e um ambiente acolhedor. Tudo o que você precisa para se sentir em casa. Atendimento de segunda a sábado ao meio-dia com buffet livre e aquilo de quinta a domingo à noite com pratos, pizzas, picados, porções e lanches. Esperamos a sua visita. Hits Restaurante, na entrada da cidade. Telefone 3716-2022 e 98594-5746. A Mercadão dos Óculos tem o prazer de convidar você a visitar nossa ótica e descobrir o seu estilo perfeito de óculos, garantindo um conforto visual incomparável. Nossa equipe está pronta para recebê-los e auxiliá-los na escolha do óculos ideal, além de oferecer descontos e condições especiais exclusivas para você. Somente nas óticas Mercadão dos Óculos, de Arroio do Meio. Nossa região é repleta de destinos e paisagens incríveis. Além de valorizar as belezas da nossa região, o turismo também fortalece a economia local. O crédito Turismo Regional do Sicredi Região dos Vales foi feito para você que precisa expandir seu negócio e acredita no desenvolvimento da nossa região e do comércio local. Vem com a gente nesse movimento. Sicredi, juntos pelo turismo regional. Na Integração FM, Momento do Turismo no Vale, com Marlise Fier.
Estamos então de volta ao nosso 45º programa Momento do Turismo no Vale. Estamos aqui em Lajeado, na Cantina Vinalegro, com esses nossos convidados tão especiais. O nosso intervalo aqui foi até curto, porque surgiram tantas ideias. Inclusive, eu vou depois compartilhar isso aí com vocês, porque é algo que sempre também nos surpreende, né? Esse programa, então, tem o apoio do Ritz Restaurante, da Girando do Sol, Sicredi Região dos Vales, que está também com o Plano Safra, né? Então, os recursos já estão disponíveis. Vá até uma agência do Sicredi Região dos Vales e aproveite. Sicredi, gente que coopera, cresce. E também da Óticas Mercadão dos Óculos, que sempre tem um lembrete. Visite seu oftalmologista regularmente e cuide dos seus olhos. Então, novamente, o nosso agradecimento, nosso muito obrigado aos apoiadores que estão tornando possível a gente ter esses momentos tão agradáveis e poder compartilhar aí com vocês. Nesse momento aí do intervalo, a gente vinha conversando e aqui o Vando, ele até colocou uma questão que eu gostaria, é quase um questionamento, uma pergunta que ele fez aqui para o nosso convidado, para o Neucir, e eu gostaria que ele compartilhasse isso então, porque ele até perguntava assim, como surgiu essa ideia, né, de incluir a música, né, nesses rótulos, nessa proposta, e aquilo que o Neucir socializou aqui conosco eu achei bem bacana. Eu acho que tu poderia falar um pouco mais dessa ideia da brincadeira, de como é que surgiu, porque realmente ele comentava aqui conosco que ele achou que fosse realmente uma brincadeira, né, de um conhecido dele, de um amigo dele, que ele ia esquecer essa história, mas ele não esqueceu, né, seu Neucir? Então, o acontecimento, isso a gente não esquece, né? São coisas que marcam, com certeza. Então, a história começou, na verdade, da vinícola, da cantina, em 2014, quando um amigo meu de São Paulo, de Ribeirão Preto, mais especificamente, veio para cá passear e, num passeio na casa do meu sogro, ele viu os equipamentos antigos de madeira e ele perguntou para que era aquilo. Aí eu falei para ele que isso aí eu usava para fazer vinho, né? Que os vinhos coloniais. E aí, ele viu aqueles equipamentos todos, ele se entusiasmou e achou bonito, que legal aquilo. Ele falou assim, vamos fazer vinho no próximo ano? Olha, que pergunta, que desafio, né? E para não contrariar o amigo, eu falei, vamos. Eu não ia dizer que não, né? Na hora o senhor disse, vamos, né? Isso aí, falei, vamos. Aí isso era em fevereiro, março de 2013. Aí, quando foi no final de 2013, ele me ligou e falou, e aí, tudo certo para nós fazer o vinho? Eu falei, tudo certo. Mas o senhor achou que ele tinha esquecido a ideia? Sim, né? Achando que ele tinha esquecido da ideia e achando que ele não ia lembrar, porque nós ia fazer só em março ainda. O vinho sim, tinha tempo ainda. Tinha mais tempo ainda para ir lá, ele para chegar em cima e dizer que não. Aí, quando chegou em fevereiro, ele falou, e aí, já arrumou a uva? E aí eu tive que correr atrás de uva e espaço para fazer, porque não era só fazer o vinho, né? Tinha que ter o espaço e tinha que ter o equipamento e tinha que ter a uva. Aí, enfim, a gente improvisou um espaço e começou a fazer o vinho lá em 2014. E aí um outro amigo meu também, aí nesse mesmo ano, ele falou, se tiver vinho tem que ter um rótulo, tem que ter uma marca. Certo. E aí foi que a gente trabalhou isso, trabalhou na marca, em cima da marca. E até foi bem interessante essa provocação aí do Vando, porque eu acredito que por detrás de todo o empreendimento, por detrás de toda uma ideia de uma marca, sempre tem uma bela história, e essas histórias precisam ser contadas, e eu sou apaixonada por isso, né? Eu acho que esse sempre é o diferencial, porque quem vem, quem visita, quem vê todo um empreendimento pronto, muitas vezes não faz ideia de como surgiu, da onde surgiu, e dessas histórias tão interessantes que envolvem todo esse empreendimento. E acredito que o turismo, ele é fascinante por causa disso, né? Então, muito obrigada. Não sei se vocês ainda têm mais algo a destacar, porque senão nós queremos ouvir também a história do Vando e da Fábio. Só fazer uma colocação, né? Que nem a gente comentou antes da questão da confraternização entre amigos, né? Esses mesmos amigos que instigaram o Neucir e ajudaram a fazer tanto o vinho, ir atrás das uvas, formularam o rótulo, estão até hoje com nós, né? Participam ativamente de forma
à distância, ou quando conseguem vir para cá, ajudam, ou bebendo os vinhos com nós, né? Então... Que maravilha. Nossa, então acho que isso também é muito gratificante, né? E isso também, certamente para vocês é uma força, né? Para vocês poderem continuar apostando nessa ideia, né? E podendo acolher tão bem e qualificando, enfim, cada dia mais o trabalho de vocês. Seguimos, então, aqui com o Vando e com a FAB, né, que é assim que eles são conhecidos, né, com essa proposta deles dos cactos e das suculentas, que vocês podem, quem está nos acompanhando pelo YouTube e pelo Facebook, deve estar querendo, né, também saber um pouco mais sobre isso. E até quando vocês chegaram e colocaram isso sobre a mesa, a gente fica impressionada com o que a gente vê, né? É tão lindo, traduz certamente todo um trabalho, todo um cuidado, toda uma dedicação. Eu até arrisco dizer que o Vando daqui a pouco canta para essas, né, para esses cactos, para essas suculentas, para elas estarem tão lindas. É mais ou menos isso, né, Wander? Então, Vando e FAB Cactos e Suculentas é uma empresa especializada em cactos e suculentas. Nós temos uma loja online que a gente envia para todo o Brasil, né, as plantas. E começou como um hobby, né? Lá em final de 2016. O Wander queria fazer um arranjo, né? Aí não achou pronto aqui em Lajeado, e aí então a gente resolveu fazer o nosso próprio, né? Que na época a gente não tinha muito conhecimento, a gente chamou de terrário. Depois, né, com o tempo a gente foi ver que não era um terrário, era um mini jardim, né? Então começou como um hobby e se tornou um sonho. E esse hobby, assim, dentro de uma semana, a gente ficou todo orgulhoso, né? Nem ficou tão bonito assim, né, Vânia? Mas a gente ficou muito orgulhoso e postamos nas redes sociais, e naquela mesma semana a gente já começou a receber encomendas. E aí foi indo, né? Foi todo mundo pedindo arranjos, e isso final de 2016, mas assim, empresa... Isso são nem 7 anos, né? Sim. A empresa mesmo, assim, foi em 2020, né? Formalizamos em 2020 a empresa, né? Mas a gente já vinha, então, trabalhando com isso. E, paralelo a isso, a gente trabalha com as redes sociais. Nós somos youtubers, temos o canal, né, no YouTube, que a gente compartilha tudo sobre as plantas. Cultivo, cuidado, tudo. Exatamente tudo sobre elas, né? Tem vídeo todo domingo, que já se tornou assim uma rotina. Todo domingo às 8 horas tem o nosso vídeo, né, no canal. Então, tipo, faz 5 anos. 5 anos que a gente nunca falhou um domingo e nem atrasar. Mas se por um problema técnico, uma coisa assim, atrase, o pessoal já manda mensagem, já quer saber o que aconteceu. Então, de um hobby, um sonho, virou, tipo assim, veio num momento bem difícil, né? As plantinhas que a gente estava passando um momento meio difícil, né, da nossa vida, e eu sempre digo assim que elas vieram para nos salvar, os cactos e as suculentas. Não, olha que linda história, né? A gente se emociona aqui com vocês, porque são poucos anos de história. Sim. Vocês relatam a forma como começou, esse desafio, porque quando a gente tem uma ideia e a gente consegue levar ela adiante, e a gente vê que outras pessoas abraçam essa ideia, elas nos dão apoio, elas nos dão suporte, e isso para a gente também, pelo relato que vocês colocam, foi também, digamos assim, algo um desafio, né? Claro que dá trabalho, a gente sabe, mas que rendeu tantos frutos, né? E logo as pessoas abraçam essa ideia. Aí a gente tem hoje as redes sociais que também nos ajudam muito, né, para que essa ideia seja divulgada, que ela seja conhecida. E também, assim, como a gente falava antes, o cuidado que precisa realmente para essas plantas chegarem a esse estágio, né? Então, eu imagino que deva ser uma dedicação diária, um cuidado diário de vocês. Não sei se são só vocês dois ou tem mais pessoas que ajudam vocês nisso. Foi um desafio, porque assim elas são cultivadas, não são como outra planta, né? É um cultivo totalmente diferente. Então, a gente teve que aprender tudo, né? Desde o substrato,
tudo, né, o que é preciso para cultivar elas. A gente tem a ajuda já hoje em dia, né? Temos a Lise, que é a nossa funcionária, nosso braço direito. Tem o nosso filho mais novo que trabalha com nós, que também já se interessou pelas plantas, né? E está trabalhando, e tem o auxílio do nosso filho mais velho também, né? Mas ele não trabalha, no caso, com nós, mas nos ajuda, né? E assim, foi uma mudança de vida, os cactos e as suculentas. E não só na nossa vida, né? As nossas redes sociais, assim, elas estão com mais de 500 mil de seguidores, né? Então, assim, a gente recebe diariamente mensagens e relatos, mas assim, é diariamente mesmo, de pessoas que começaram um negócio inspirados em nós, de pessoas que usam como terapia as plantas, né? Por causa de depressão ou coisa assim. Então, valeu muito a pena a gente ter insistido, né? Lá em 2016, quando a gente começou. E a gente diz sempre, né? São empreendedores, inspirando outros empreendedores, dando um apoio, dando suporte. E aí, quem está aqui, quem está nos acompanhando, que essas dicas possam, inclusive, encorajar quem nesse momento empreende, né, quem já empreende, mas quem daqui a pouco está pensando nessa ideia de empreender. Olha quantas ideias já foram aqui compartilhadas, que começaram lá, às vezes até meio que como uma brincadeira, né, seu Neucir? E hoje vocês têm esse baita empreendimento, né, o desafio que vocês aqui se propuseram, e que hoje tem esse empreendimento, tem essa ideia, compartilham nas redes sociais, têm os seus seguidores, pessoas que ficam sempre nessa expectativa já de poder acompanhar vocês, né, diariamente, semanalmente. Olha, isso é realmente algo que a gente aqui se orgulha em poder compartilhar, né? E Lajeado ter essa experiência, ter essa vivência. É redescobrindo o Lajeado, como a gente dizia aqui, é o Vale se redescobrindo, se projetando, seja na área do turismo, seja, né, como um todo. E eu também gostaria, assim, dentro dessa ideia, dentro dessa experiência, hoje, vocês, além das redes sociais, vocês têm um endereço, um espaço físico, vocês recebem pessoas que queiram visitar? Sim, como é que é eu vou isso? deixar para o Wanner agora, né? Sim, o foco é online, internet, a loja online, né? Mas a gente sim tem o endereço no bairro Campestre, Rua Cristóvão Colombo, 78. A gente recebe visitas, né? E agora, orgulhosos demais por fazer parte do grupo turístico, né? Do roteiro turístico. E esses dias mesmo foi a primeira experiência com um grupo maior, adoramos. Veio muito feedback assim para melhorar, e isso é a todo momento. Eu acredito sim que sempre vai ter o que melhorar, sempre vai ter o que aprender, né? E é essa a proposta, né? Levar e compartilhar a experiência também da pessoa que nos visitar. Porque é um desafio tu tirar essa planta do habitat desértico, porque são plantas de clima desértico, cultivar no nosso clima. Então tu tem que dar as mesmas condições, né? E aí a gente isso mostra lá ao vivo para o pessoal. O nosso jardim é focado nesse tipo de planta aqui, todo o jardim é cactos e suculentas, né? E cultivamos no clima aqui do Rio Grande do Sul. E eu sempre tenho essa curiosidade dessa diferença entre cactos e suculentas, né? Provavelmente quem nos acompanha talvez, né, também tem essa dúvida, né? Porque normalmente essas tanto cactos como as suculentas, elas meio que aparecem juntas, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, a diferença, né? E porque normalmente onde tem cactos também tem suculentas. E é uma ótima pergunta e muita dúvida o pessoal tem em relação a isso. Todo cacto é uma suculenta, tá? E toda suculenta não é um cacto. O que é uma suculenta? São plantas que retêm água, né? Nas folhas, caule ou raiz. Tá? São suculentas. A zamioculca, bastante conhecida, a gente vê muito em escritórios, ela é uma suculenta. Ela retém água na raiz, bulbos, a raiz mais grossa, mas é uma suculenta por ter essa capacidade de reter a água, armazenar essa água para uma possível, como é que eu vou te dizer, uma possível escassez, né? Estiagem, que lá no clima dela acontece. Às vezes fica 2, 3 meses sem chuva e ela fica esperando, porque ela tem uma reserva. Né? Então o cacto, sim, ele tem a reserva dele, ele é uma suculenta. Só que a suculenta, ela não se caracteriza como cacto porque, né, geralmente os cactos são, tu reconhece o cacto pelo espinho, né? As eufórbias, os cactos, né? Ali é um cacto.
Então, as suculentas, e é isso aí, ó, que tu está vendo aqui, várias espécies. Inclusive, aqui tu percebe nesse arranjo que tem misturado cacto junto. E é lindo, né? É lindo. Basicamente, essa harmonia, né, entre as plantas também. E isso também, para a gente, é um aprendizado, né? Assim como os cactos e as suculentas, né, tem essa harmonia, né? Eu acho que nós que trabalhamos com turismo, né, quem empreende, quem acolhe, quem recebe turistas, precisa aprender muito. A gente aprende muito com as plantas, né? E tu trazer isso para o turismo, para a tua ideia, para o teu empreendimento. Claro, a gente fala aqui de turismo, mas seja em qualquer empreendimento, é algo muito importante. Eu acho que até é um diferencial, né, para quem empreende. E a nossa proposta não é simplesmente entregar uma plantinha. A nossa proposta é aquilo que a Fábio já disse, aqueles relatos que a gente recebe, né? Talvez uma das mais nobres terapias é tu mexer com plantas, meter a mão na terra, a experiência. A hora que a pessoa abre a caixinha, quando recebe lá, talvez no outro lado do país, a experiência de abrir a caixa, de cultivar, ela mesma plantar, ela mesma fazer o arranjo, né? E a gente sempre procura nos vídeos incentivar a experiência de tu cultivar a planta. E tem dado muito certo. Relatos de gente que estava em depressão, que teve uma ajuda significativa simplesmente em fazer um jardim ou simplesmente um vasinho de plantas, né? E as suculentas, assim, é aquela planta assim que, pela extensa variedade, espessura, cores, e o manejo diferenciado, né, traz essa terapia mesmo. Eu mesmo me encantei. Para mim existia a cegueira vegetal, como a gente diz, né? Eu via o jardim, mas não via. Eu não existia. Nossa, eu mim. Nunca ouvi essa expressão, né? Olha que tem até um artigo internacional sobre a cegueira vegetal. Tu sabe que as plantas estão ali, mas tu não vê. E depois que tu vê, tu vai passear num jardim botânico, por exemplo, tu olha diferente. Poxa, mas ali tem uma tilância. Ali tem um cipó, que legal que esse cipó, o formar. Aí tu perde a cegueira vegetal. E foi o que aconteceu com nós. E aí trouxe toda essa experiência, qualidade de vida. Nossa. Não, olha essas belas dicas aqui. A gente está encantada, né, de ouvir, de ver tudo aquilo que vocês estão aí compartilhando com a gente. E a gente poder compartilhar isso com quem nos acompanha na rádio, no YouTube, no Facebook. E as belas dicas, né, que estão sendo dadas aqui. Eu até queria... Uma coisa que me chamou a atenção, que eu quero destacar, para quem nos acompanha no YouTube e no Facebook, vai visualizar. Todos estão aqui belamente caracterizados, né, com o seu empreendimento, né? A Vina Alegre, o pessoal está aqui com a sua, né, com a sua marca, né, na vestimenta. A gente diz assim, o vestir a camiseta, né? Estão aqui caracterizados. O Luiz, da mesma forma, nós aqui também estamos, né, com a camiseta da rádio, né, que é o trabalho onde a gente desenvolve. O Alan está ali atrás das câmeras também com a camiseta da rádio. Aqui a Fábio e o Vando também são com a camiseta, onde eles trazem a marca, né, no peito, na camiseta, o vestir a camiseta. Então, isso está me chamando muito a atenção. E eu quero destacar, para quem nos acompanha pela rádio, vai ouvir isso, né? Vai ter a curiosidade de depois ir lá no Facebook ou no YouTube para poder visualizar. Mas isso também é uma marca, né? Isso é empreender, isso é acreditar na nossa ideia, levar ela adiante, levar essa ideia para onde a gente vai. Né? Seja no nosso empreendimento, seja por onde a gente circula, seja agora aqui no nosso programa de rádio, né? Que a gente está podendo mostrar isso. E vou dizer, né, que isso, para mim, é muito gratificante. Isso é uma surpresa também, né? Porque a gente tem ido a vários lugares, tem tido várias experiências, e não é sempre que a gente encontra as pessoas tão empolgadas, com essa ideia tão assumida, tão clara, né? Então, Luiz, assim, tu realmente estás de parabéns pela indicação dos convidados aí do nosso programa de hoje. A gente ainda teria muito a conversar, a gente podia ficar a tarde inteira aqui trocando ideias, né, compartilhando essas experiências, mas a gente já está, né, o Alan já está me fazendo sinal, a gente já estamos chegando ao final do nosso programa. Eu vou aqui falar um pouco da agenda do turismo. Enquanto isso, eu vou pedir aqui para os convidados também pensarem nas suas considerações finais, porque daqui a pouco a gente volta, então, com essa consideração final. Com relação à agenda do turismo, a gente quer destacar algumas informações, alguns eventos que estão acontecendo aqui
Eu digo aqui na região, mas mais especificamente a nossa agenda é de Arroio do Meio. Então, de 3 a 8 de setembro, em Arroio do Meio, vai acontecer a 31ª Feira do Livro, com uma extensa programação, incluindo teatro, música, apresentações culturais, talentos locais, participação de escritores, mostra de talentos, mostra de trabalhos. Então, fica aí o convite, a gente vai divulgando aí ao longo dos próximos dias também toda essa programação. E também um convite para o Passeios na Colônia. Vai realizar nos dias 7, 8, 9 e 10 de setembro uma caminhada de 100 quilômetros entre os Cristos Acolhedor de Sobradinho e Protetor de Encantado. Maiores informações e inscrições podem ser obtidas, então, pelo contato 995832672. Eu quero deixar também já o convite para o nosso próximo programa, que é o 46º programa Momento do Turismo no Vale, no dia 5 de setembro. Quem vai estar conosco, então? Eliette Rockenbach-Vink, ela é secretária de Educação e Cultura de Arroio do Meio, o Paulo Schnorr, que ele é organizador do Festicam, que é um festival de música de Arroio do Meio, o Ismael Hitt, do Hitz Restaurante, que é um dos nossos apoiadores, e Helena Varken, ela representa os feirantes da Feira do Produtor de Arroio do Meio, que, inclusive, vai ter uma programação especial de aniversário no mês de setembro. Então, esses são os nossos convidados do nosso próximo programa, que a gente já deixa o convite. Então, agora vamos partir para as nossas considerações finais, né, onde os nossos convidados podem também deixar o seu recado final. Podemos começar contigo, Adriano? Então, considerações finais seriam ao público da rádio e todo mundo que tiver acesso, né, que sigam as nossas páginas no Facebook, no Instagram, principalmente. Tem publicações praticamente diárias também, onde em época de trabalho a gente posta algumas atividades que a gente faz aqui na cantina, em outros períodos a gente faz a divulgação dos eventos que acontecem aqui e também diariamente a gente mostra um pouco dos nossos rótulos, né? Também, se quiserem entrar em contato, a gente tem um número, né, de telefone, 51996266110. Então, fica o convite a todos a seguirem as páginas, virem conhecer aqui o nosso empreendimento, né, nosso espaço, assim como nós estamos aqui hoje, e também conhecer o nosso produto, né, que é o vinho, que pode apreciar e ser degustado aqui também. Obrigada, Adriano. Obrigada realmente por essa acolhida aqui nesse espaço tão acolhedor, né, onde a gente pôde, então, estar hoje fazendo o nosso programa Momento do Turismo no Vale. Eu queria agradecer a turma da rádio, os ouvintes aqui por escutarem e também nas redes sociais. E estamos aí de portas abertas. Quem quiser ter uma experiência diferente para conhecer a cantina Vinalegro, que se sintam à vontade e serão com certeza bem recebidos por nós aqui. Obrigada, né? E fica esse convite, essa dica, né, para virem conhecer a cantina, ouvirem mais histórias, degustarem esse vinho, né? E quem sabe terem mais curiosidades e mais surpresas que a gente não conseguiu no programa de hoje, né, explanar tudo isso, mas certamente a gente sempre deixa aí essa dica e essa expectativa para quem nos acompanha de querer conhecer um pouco mais. Luiz. Então, queremos agradecer novamente à Rádio Integração, né, pelo convite. Muito obrigado pelo convite e estamos sempre à disposição quando vocês precisarem, né? Nós vamos ter em outubro a Santa Flor de Santa Clara, né? Então já deixo um convite aí, se a rádio quiser fazer um programa lá dentro, a gente dá um jeitinho. Olha ali, né? Alan, um desafio. Vou ter que conversar com o Alan e com a Ana para ver como é que a gente, né, consegue daqui a pouco, de fato, né, fazer uma atividade. Algo diferente, né? E a gente é grato, né, pelo turismo, pelas pessoas que a gente vai chegando, vai conhecendo, né, de certa maneira vivenciando alguma história, né? Nós tivemos uma experiência com o Alan no Cisne Branco, onde ele falou da infância dele e relembrou do cisne. E, se ele quiser matar a saudade, agora, em novembro, juntamente com a Multifeira, o Cisne Branco vai estar voltando do dia 15 de novembro até dia 20 de novembro em Lajeado. Só que dessa vez vai ser diferente. Vai estar do outro lado, vai estar lá no Porto de Estrela, juntamente com a Multifeira, passeando pelo Rio Taquari, conhecendo essa história um pouquinho.
Então, o Cisne Branco está de volta, sim, em novembro. Que maravilha. Não, e é muito bom, né, a gente poder divulgar isso também, Luiz, assim que tu tiveres as informações, também compartilhe com a gente, para a gente poder divulgar aí nas nossas programações, na agenda do turismo, né, e podermos também, dessa forma, levar essa informação para quem nos acompanha. E eu quero deixar esse registro, Luiz, porque, para mim, que eu estou há pouco tempo atuando na área do turismo, mas você é uma referência, a tua empresa, né, a tua pessoa é uma referência na área do turismo aqui no nosso Vale. E que bom que a gente tem pessoas, empresas, empreendedores que acreditam nisso e que você tem essa possibilidade, essa oportunidade de dar esse apoio, essa assessoria para os empreendimentos, para os municípios que estão acreditando e apostando no turismo. Parabéns e vamos seguindo, né? E é sempre uma satisfação poder, né, trocar esse espaço aí do nosso programa contigo, porque você sempre nos surpreende, né? É maravilhoso. Eu fico grato pelas palavras, né? E o momento do turismo no Vale está sendo importante, né? Porque a gente vê falar muito de turismo, mas todas as terças, no meio-dia a 1h, vivenciar esse turismo, falar com pessoas, conhecer a história das pessoas, só o programa Momento do Vale está acontecendo. Muito obrigada também por essas palavras. E eu quero dizer que está sendo uma satisfação poder fazer esse trabalho. Claro, sempre é um desafio, a gente sempre busca trazer experiências diferenciadas, a gente busca também ir nos locais quando é possível, né? Porque isso também é uma experiência de turismo muito válida que a gente pode compartilhar e com quem nos acompanha. Fábio e Vando, então. Agradecemos, então, Luiz, pelo convite à Rádio Integração. É sempre muito bom falar do que a gente ama, né, do que a gente gosta. E convidamos as pessoas para virem conhecer lá, Vando e Fábio Cactos Suculentos, conhecerem os cactos. Tem muitas espécies a gente tem hoje em dia lá. Convidamos a todos, a gente está aberto diariamente, em horário comercial, e finais de semana por agendamento. Obrigada, Fábio. Não, e é tão agradável essa nossa conversa. E eu confesso que eu ainda não conheço, né? A gente tem que se desafiar também para ir lá para conhecer. E poder ouvir aí de você, sentir essa sensibilidade, né? Essa dedicação, esse acreditar é algo que merece, de fato, ser muito divulgado e parabenizado. Está feito o convite para nos visitar, então, né? Ir lá, trocar uma experiência, conhecer as plantas, os ouvintes também, né? Nos conhecer. E venham visitar Lajeado, o pessoal de fora, e o próprio pessoal de Lajeado, né? Fazer o roteiro, conhecer os participantes desse roteiro, olhar Lajeado com outros olhos, né? E tenho certeza que vai ser uma ótima experiência. Obrigada, Vando e Fábio também, né, por estarem aqui conosco. Mas, enfim, terminou o nosso programa, já deixamos o convite para o próximo programa, Momento do Turismo no Vale. Queremos novamente agradecer aos nossos apoiadores, o Ritz Restaurante, Girando Sol, Sicredi Região dos Vales e Óticas Mercadão dos Óculos. Então, muito boa tarde a todos, um grande abraço e até lá.